Bom Jesus da Lapa é um município brasileiro no interior do estado da Bahia, região nordeste do país. Localiza-se a uma distância de 796 quilômetros a oeste da capital estadual, Salvador, e 675 quilômetros a leste da capital federal, Brasília. Ocupa uma área de aproximadamente 4.115,524 km² e sua população no censo demográfico de 2010 é de 68.609 habitantes, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, sendo então o 30º mais populoso do estado e primeiro de sua microrregião, com as primeiras visitas à região ainda no século XVI. Bom Jesus da Lapa se desenvolveu por meio de uma gruta localizada dentro de um dos morros que compõem o município. Após o artista plástico português Francisco de Mendonça Mar ter se estabelecido no local como monge, viajantes e peregrinos visitavam a Fazenda Morro, da qual surgiu o município para procissões e descanso. Grande parte da importância da cidade se deve ao turismo religioso. Bom Jesus da Lapa é sede de uma das principais romarias do Brasil. A cidade fez parte do território de Paratinga durante mais de 100 anos, até que foi elevada à categoria de vila em 1890 e município em 1923. Localizada na transição entre o Cerrado e a Caatinga com clima semiárido, Bom Jesus da Lapa é banhada pelo Rio São Francisco. A sede do município possui uma temperatura média anual de 25,4 graus centígrados. O seu Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, segundo dados de 2010, é de 0,633, considerado médio pela Organização das Nações Unidas, ONU. O município é servido pelas rodovias federais BR-349 e BR-430, além das estaduais BA-160 e BA-161. Também conta com um aeroporto de porte regional. História: da colonização à emancipação. A região à esquerda e direita do Rio São Francisco, no oeste baiano, do qual Bom Jesus da Lapa se localiza, era ocupada por várias populações indígenas, dentre elas os tamoios, cataguás, chacriabás, aricobés, tabajaras, amoipira, tupiná, ocrem, sacragrinha e tupinambás. Os primeiros registros da chegada portuguesa a Bom Jesus da Lapa datam do século XVI, quando Duarte Coelho Pereira, o capitão donatário de Pernambuco, esteve no Morro de Bom Jesus da Lapa, em uma expedição exploratória, entre os anos de 1543 a 1550. Em 1553, João III de Portugal determinou que Tomé de Souza conhecesse as nascentes do São Francisco. Francisco Brusa Espinosa, residente em Porto Seguro, foi o responsável pela expedição que, segundo estudiosos, pode ter chegado até a cidade, 1 ano e meio após o seu início. No entanto, não houve ocupação permanente no local por lusodescendentes. A colonização, de fato, ocorreria somente no século seguinte, quando Antônio Guedes de Brito, pecuarista e latifundiário brasileiro, recebeu sesmarias que compreendiam em várias regiões do oeste baiano em agosto de 1663. Esta região, compreendida por municípios como Bom Jesus da Lapa e que se tornou o segundo maior latifúndio do Brasil colônia, ainda era ocupada por nativos. Guedes de Brito, conhecido pelo desbravamento, foi também reconhecido pela extinção de grande parte desta população utilizando armas. Os indígenas restantes foram escravizados. Estátua de Francisco de Mendonça Mar. Fotografia do Morro de Bom Jesus da Lapa, feita pelo fotógrafo Augusto Riedel, em meados de 1868. Para efetivar sua posse, Brito criou uma bandeira com 200 homens para fundar fazendas de gado. Muitas grandes propriedades foram criadas, incluindo a Fazenda Morro, também conhecida como Itibiraba, da qual o povoado de Bom Jesus se desenvolveu mais tarde. Após sua morte, grande parte das posses foram distribuídas a herdeiros e outras regiões foram vendidas. Mas a Fazenda Itibiraba permaneceu pelo poder dos Guedes de Brito. Paralelamente ao processo de colonização, o português Francisco de Mendonça Mar chegou a Bom Jesus da Lapa. Peregrino para uns, andarilho para outros, descobriu um morro à margem direita do Rio São Francisco. Nas redondezas do lugar existiam apenas alguns currais de gado e empregados de Antônio Guedes. Distribuiu os seus bens, fez-se pobre, andou pelo sertão vestido de um grosso burel e carregando uma imagem do Bom Jesus, onde encontrou uma aldeia de índios tapuias. Francisco instalou-se numa gruta na parte interior do morro, onde foi encontrado por garimpeiros. O local virou santuário em 1691. A cidade começou sua existência à sombra do Santuário do Bom Jesus. Mas com o tempo foram agregando-se devotos que resolveram fazer sua moradia perto do lugar, onde se achava a imagem do Bom Jesus.
O monge construiu, junto ao santuário, um hospital e um asilo para os pobres e doentes, dos quais cuidava. Assim começou a crescer ao lado da Lapa do Bom Jesus um povoado, assumindo o mesmo nome de Bom Jesus da Lapa. Durante o século XVIII, a região de Bom Jesus da Lapa vivia um crescimento. Parte do território da Vila Urubu, atual Paratinga, o então povoado era um dos arraiais mais importantes dali. Por meio do rio São Francisco, viajantes estabeleciam contatos com outras localidades. Além de Urubu, comércios eram feitos com o arraial de Bom Jardim. Em 1734, a região foi mapeada por Joaquim Quaresma Delgado, um sertanista contratado por colonialistas para percorrer o sertão mineiro e baiano. Por meio do santuário, também várias cerimônias de casamento e batizados eram realizados. Vários relatos, entre os anos de 1717 a 1781, referiam-se ao Morro de Bom Jesus da Lapa. Moradores de outras localidades, tais como Urubu e Bom Jardim, além de freguesias mais distantes, como São Caetano do Japoré, Santo Antônio da Manga e São Francisco da Barra do Rio Grande do Sul, optavam por realizar batizados no santuário que, por meio de ofertas dos fiéis, mantinham escravos. Em 1750, o arraial era formado por 50 casas de barro. Até o século XIX, Bom Jesus da Lapa permaneceu como parte de Urubu e sofreu com conflitos de banditismo. Até então juiz de paz respeitado pela região, Antônio José Guimarães tornou-se um cangaceiro por conflitos políticos. Um de seus interesses era ter o controle de Bom Jesus da Lapa e, para isso, formou jagunços e teve em sua equipe o padre Francisco Alves Pacheco. Por anos, invadiu localidades como Urubu, Carinhanha e Januária, até ser morto na província de Goiás em 1854. Em 1852, Bom Jesus da Lapa recebeu a visita de um grupo de geólogos austríacos, responsáveis por um relatório da região. Naquela época, o arraial de Bom Jesus contava com 250 habitantes distribuídos em 128 casas. Em 1870, a população cresceu e contava com 1.400 pessoas em 405 residências. Bom Jesus contava também, naquele ano, com uma delegacia. Da emancipação aos dias atuais, graças às constantes peregrinações que se transformaram em grandes e permanentes romarias de fiéis ao santuário do Senhor Bom Jesus, o povoado foi se desenvolvendo, transformando-se em vila em 18 de setembro de 1890, por meio de um decreto estadual feito por Virgílio Clímaco Damásio, o governador do estado da Bahia naquela época. No mesmo decreto foi determinada a criação do distrito de Sítio do Mato e Lapa, além da separação de Urubu de Bom Jesus da Lapa. A instalação da nova vila se deu em 7 de janeiro de 1891. A ponte Gersino Coelho, construída em 1990. Vista aérea de Bom Jesus da Lapa, em 2010. Em 1923, o governador da Bahia em exercício, José Joaquim Seabra, determinou, pelo decreto número 1682, de 31 de agosto, a elevação de Bom Jesus da Lapa à categoria de cidade. Em 1930, mais de 60 mil pessoas visitavam a cidade por ano. Em 1931, o nome da cidade foi mudado para Lapa e 2 anos depois, o distrito de Sítio do Mato é criado. Mas a mudança de nome não durou por muito tempo e em 22 de junho de 1935, por meio do decreto estadual número 9571, o nome da cidade volta a ser Bom Jesus da Lapa. Em 1953, foi criado o distrito de Gameleira da Lapa. Embora a emancipação tenha ocorrido no final do século XIX, até a década de 1960 o município apresentou um crescimento populacional lento. Um dos motivos se deu por conta da pouca integração entre cidades do litoral, como a capital Salvador, com o oeste baiano. A partir desta época a ocupação se fez mais efetiva em Bom Jesus da Lapa, além de outras cidades, como Santa Maria da Vitória e Barreiras. É a partir da década de 1980 que Bom Jesus da Lapa passa a receber maior infraestrutura e a condição de transporte dos romeiros também melhora. Na época, o governo federal, juntamente com a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, Codevas, implanta o Projeto Formoso, com o qual pretendia-se aumentar a produção de agricultura. Em 1990, a ponte Gersino Coelho é criada. A nova construção favoreceu a ligação do município com a cidade de Brasília e o estado de Goiás, por meio da BR-242.
A ponte faz intersecção entre as rodovias federais BR-349 e BR-430. No mesmo contexto surge a BA-160 que liga Lapa a Paratinga. Em 1991, o santuário completou 300 anos de fundação e a partir desta data, o fluxo turístico de Bom Jesus da Lapa aumentou. A rede hoteleira do município aumentou, enquanto, a partir de 2007, as cerimônias religiosas passaram a ser transmitidas por emissoras de televisão. A agricultura irrigada por meio do Projeto Formoso fez o município se tornar um dos principais produtores de frutos do país, como a banana. A mancha urbana da cidade cresceu em relação à população que vivia na zona rural, enquanto o mercado imobiliário sofreu um crescimento de 500%. Em contrapartida, o crescimento urbano desordenado gerou um aumento da pobreza. Geografia. Pôr do sol em Bom Jesus da Lapa, 2007. Rio São Francisco durante período de seca em Bom Jesus da Lapa, 2010. O município de Bom Jesus da Lapa está distante 796 quilômetros de Salvador, capital estadual, e 672 quilômetros de Brasília, capital federal. Ocupa uma área de 4.115,524 km² e se limita com os municípios de Paratinga Norte, Riacho de Santana e Malhada Sul, Macaúbas a leste, Serra do Ramalho e Sítio do Mato a oeste. De acordo com a divisão regional vigente desde 2017, instituída pelo IBGE, o município pertence às regiões geográficas intermediária de Guanambi e imediata de Bom Jesus da Lapa. Até então, com a vigência das divisões em micro-regiões e mesorregiões, fazia parte da micro-região de Bom Jesus da Lapa, que por sua vez estava incluída na mesorregião do Vale São Franciscano da Bahia. O relevo do município, com altitude máxima de 483 metros, é constituído por pediplano sertanejo, característico da região de semiárido baiano e de depressão sertaneja São Francisco. Geomorfologicamente predominam formas de depósitos aluvionares, coluvionares e depósitos fluviais. À margem direita do São Francisco, localiza-se o Morro da Lapa, formado por um bloco de granito e calcário com 15 grutas em seu interior e fendas estreitas. O território do município é quase todo plano, surgindo, de vez em quando, no meio das planícies ou tabuleiros alguns montes, de feições típicas. O Rio São Francisco é o principal curso de água de Bom Jesus da Lapa, cujo território, em 70 quilômetros, é percorrido pelo rio. Além do São Francisco, o Rio Corrente, o Rio das Rãs e o Santana perpassam a região e são afluentes diretos. Os riachos da Pedra Branca e da Santa Rita são outros cursos d'água que banham a Lapa, além de várias lagoas, das quais destacam-se Piranhas, Lapa, Campos, Batalha, Moita e a Itaberaba. O município também conta com 4 ilhas: Ilha do Medo, Ilha da Cana Brava, Ilha do Fogo e a Ilha da Mariquinha no Rio São Francisco, de jurisdição municipal. O abastecimento de água é feito pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bom Jesus da Lapa, SAE da Prefeitura da cidade. Além disso, o município abriga uma unidade da Capitania Fluvial do São Francisco, administrado pela Agência Fluvial de Bom Jesus da Lapa e que abrange várias cidades baianas. Bom Jesus da Lapa faz parte do Polígono das Secas desde a criação do Decreto-Lei que delimitou a região em 1936, ao passo que o desmatamento do bioma na região, entre 2009 e 2010, atingiu a taxa de 0,05% do território que compreende o município. Temporadas de estiagem são comuns na região. No entanto, nos últimos anos, a cidade tem sofrido com a seca cada vez mais frequente. Em 2014, o município declarou situação de emergência. No ano seguinte, Bom Jesus da Lapa enfrentou sua pior seca em 100 anos. O clima lapense é caracterizado, segundo o IBGE, como subúmido seco semiárido, tipo BSH segundo Köppen, com temperatura média compensada anual de 25 graus Celsius e pluviosidade média de 800 milímetros por ano, concentrados entre os meses de novembro e março, sendo dezembro o mês de maior precipitação. Julho é o mês mais seco, com precipitação nula, e ao mesmo tempo mais ameno, com mínimas caindo para 17 graus Celsius ou até menos. O mês mais quente é outubro, com máximas chegando aos 35 graus Celsius. Outono e primavera são estações de transição. Nos meses de inverno, época mais seca do ano, a umidade relativa do ar cai para níveis críticos, podendo ficar em nível de alerta, abaixo dos 20%. Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia, INMET.
referentes ao período de 1969 e 1970 e a partir de 1973, a menor temperatura registrada em Bom Jesus da Lapa foi de 8,9 graus Celsius em 21 de junho de 1978 e a maior atingiu 40,7 graus Celsius em 22 de outubro de 2015. O maior acumulado de precipitação em 24 horas foi de 180,6 milímetros em 15 de dezembro de 2000. Outros grandes acumulados iguais ou superiores a 100 milímetros foram 137 milímetros em 3 de dezembro de 2011, 102,7 milímetros em 2 de fevereiro de 1979, 101,4 milímetros em 18 de janeiro de 2004 e 100,8 milímetros em 4 de dezembro de 1988. O índice mais baixo de umidade relativa do ar ocorreu nas tardes dos dias 7 de outubro de 1969, 15 de setembro de 1973 e 23 de julho de 1980, de apenas 11%. Demografia, crescimento populacional. Censo POP. Por cento, 1920 14.008, 1940 16.105 15,0%. 1950 17.432 8,2%, 1960 23.334 33,9%, 1970 40.776 74,7%, 1980 69.132 69,5%, 1991 48.910 menos 29,3%, 2054.421 11,3%, 2010 63.508 16,7%, Este 2018 68.609. Censos demográficos do IBGE de 1872 a 2010. A população de Bom Jesus da Lapa no censo demográfico de 2010 era de 63.508 habitantes, sendo o 30º município mais populoso da Bahia, apresentando uma densidade populacional de 15,11 HAB, quilômetros sobrescrito 2,43. Desse total, 10.905 habitantes viviam na zona urbana, 37%, e 18.599 na zona rural, 63%. Ao mesmo tempo, 31.616 eram do sexo masculino, 49,78%, e 31.804 do sexo feminino, 50,07%, tendo uma razão de sexo de 99,6%. Quanto à faixa etária, 18.544 habitantes tinham menos de 15 anos, 29,1%, 39.303 entre 15 e 59 anos, 61,8%, e 5.633 possuíam 65 anos ou mais, 8,86%. O Índice de Desenvolvimento Humano, IDHM, do município é considerado médio, de acordo com dados do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Segundo dados do relatório de 2010, divulgado em 2013, seu valor era de 0,633, sendo o 61º da Bahia, PNUD, e o 3.433 graus do Brasil. Considerando-se apenas o índice de longevidade, seu valor é de 0,775. O valor do índice de renda é de 0,615 e o de educação é de 0,533. No período de 2000 a 2010, o índice de Gini reduziu de 0,63 para 0,60 e a proporção de pessoas com renda domiciliar per capita de até R$ 140 passou de 56,28% para 35,74%. Em 2010, 46,6% da população vivia acima da linha de pobreza, 35,74% entre as linhas de indigência e de pobreza e 17,60% abaixo da linha de indigência. Em 2010, 62,4% da população era economicamente ativa e ocupada. Etnias e migração. Segundo o censo de 2010, a população era formada por 32.894 pardos, 56,93%, 12.978 brancos, 22,46%, 10.821 pretos, 18,73%, 876 amarelos, 1,52% e 213 indígenas, 0,37%.
Levando-se em conta a nacionalidade da população residente durante o censo realizado em 2010, maioria dos habitantes eram brasileiros natos, exceto por 27 estrangeiros. Em relação à região de nascimento, 60.647 eram nascidos na região Nordeste, 95,49%. 1.524 no Sudeste, 2,395%, 528 no Centro-Oeste, 0,83%, 17 no Norte, 0,02% e 246 no Sul, 0,38%, além de 90 sem especificação, 0,14%. 59.286 habitantes eram naturais da Bahia, 93,39%. Entre os naturais de outras unidades da federação, havia 1.192 paulistas, 1,88%, 693 pernambucanos, 1,09%, 653 mineiros, 1,03%, 322 brasilienses, 0,51%, 154 alagoanos, 0,24%, 152 sergipanos, 0,24%, 147 paranaenses, 0,23%, 141 goianos, 0,22%, 124 paraibanos, 0,19%, 115 cearenses, 0,18%, 75 gaúchos, 0,12%, 60 fluminenses, 0,09%, 54 potiguares, 0,09%, 49 piauienses, 0,03%, 45 mato-grossenses, 0,07%, 24 catarinenses, 0,04%, 21 maranhenses, 0,03%, 19 sul-mato-grossenses, 0,03%, 19. Espírito Santo, 0,03%, 9 tocantinenses, 0,07% e 8 paraenses, 0,01%. Para 2019, a estimativa populacional era de 69.148 habitantes. Bom Jesus da Lapa foi formada predominantemente no século XVII por portugueses, africanos e indígenas. Grande parte dos nativos originais do oeste baiano foram mortos, mas a parcela restante foi escravizada juntamente com descendentes de africanos. Outros indivíduos que fugiam do processo de escravidão constituíram quilombos. Bom Jesus da Lapa conta com várias comunidades quilombolas. Durante a década de 1970, entidades e pessoas físicas passaram a lutar pelo reconhecimento de locais específicos. Um conflito que envolveu a comunidade Rio das Rãs em 1977, noticiada pela imprensa brasileira, foi um dos primeiros registros do gênero. Na ocasião, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Bom Jesus da Lapa denunciaram o fazendeiro Carlos Teixeira que, segundo eles, agia com violência contra poceiros. A situação se arrastou com um longo processo judicial que teve fim em 2000. Naquele ano, o território foi reconhecido pela Fundação Cultural Palmares em favor dos membros da comunidade. Em 1996 foi fundada a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, CONAC, cuja sede foi Bom Jesus da Lapa. Em 2015, a cidade contava com várias comunidades. Dentre elas Rio das Rãs, Piranhas, Fazenda Batalha Alagoinhas, Bandeira, Barreira, Batalhinha, Bebedouro, Campo Grande e Segunda, Capão da Areia, Cariacá, Aracá, Fazenda Batalha, Fazenda Jatobá, Fazenda Volta, Fortaleza, Juá, Lagoa do Peixe, Macaco, Nova Batalhinha, Nova Volta, Patos, Pedras, Peixes, Santa Rita, Mumbuca e Samambaia. Religião. Fiéis no interior de uma das grutas em Bom Jesus da Lapa, em 2011. Conforme divisão oficial da Igreja Católica, Bom Jesus da Lapa está inserida na Diocese de Bom Jesus da Lapa. O Santuário do Bom Jesus da Lapa, cujo padroeiro é Senhor Bom Jesus, foi criada ainda no século XVII e em 1991 completou 300 anos de existência. No censo de 2010, o catolicismo romano era a religião da maioria da população, com 49.812 adeptos, ou 78,47% dos habitantes. Bom Jesus da Lapa também possui alguns credos protestantes ou reformados. Em 2010, 10.266 habitantes se declararam evangélicos, 16,17%, sendo que 5,903 pertenciam às evangélicas de origem pentecostal,
9,30%. 2.876 as evangélicas de missão, 4,73%. E 1.486 a igrejas evangélicas não determinadas, 2,34%. Das igrejas evangélicas pentecostais, 2.121 pertenciam à Assembleia de Deus, 3,34%. 640 à Congregação Cristã do Brasil, 1,01%. 501 à Igreja Universal do Reino de Deus, 0,79%. 186 à Igreja do Evangelho Quadrangular, 0,29%. 194 à Igreja Deus é Amor, 0,31%. Em relação às evangélicas de missão, 2.399 eram batistas, 3,78%, 119 presbiterianos, 0,19%, e 317 adventistas, 0,50%. Além do catolicismo romano e do protestantismo, também existiam 201 espíritas, 0,32%, e 510 testemunhas de Jeová, 0,80%. Outros 2.221 não tinham religião, 3,50%. Política. O poder executivo do município de Bom Jesus da Lapa é representado pelo prefeito, auxiliado pelo seu gabinete de secretários. Em conformidade ao modelo proposto pela Constituição Federal, ele é eleito pelo voto direto para um mandato de 4 anos, podendo ser reeleito para um segundo mandato consecutivo. O atual chefe do Executivo Municipal é Eures Ribeiro Pereira, PSD, eleito nas eleições municipais de 2016 com 78,00% dos votos válidos, tendo como vice-prefeito Carlos Costa, PP. O Poder Legislativo é constituído pela Câmara Municipal, formada por 15 vereadores eleitos para mandatos de 4 anos. Na atual legislatura, iniciada em 2013, é composta por 2 cadeiras do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB, uma do Partido dos Trabalhadores, PT, 2 do Partido Verde, PV, 2 do Partido Progressista, PP, 2 do Partido Republicano Brasileiro, PRB, 1 do Democratas, DEM, 1 do Partido Comunista do Brasil, PCdoB, 1 do Partido Humanista da Solidariedade, PHS, 1 do Partido da República, PR, e 1 do Partido Trabalhista Nacional, PTN. Cabe à Casa elaborar e votar leis fundamentais à administração e ao Executivo, especialmente o Orçamento Municipal, conhecido como Lei de Diretrizes Orçamentárias. Bom Jesus da Lapa se rege pela sua lei orgânica, promulgada em 5 de abril de 1990, e abriga uma comarca do Poder Judiciário Estadual. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, Bom Jesus da Lapa possuía, em julho de 2016, 45.763 eleitores, o que representa 0,433% do eleitorado da Bahia. Subdivisões. Bom Jesus da Lapa era parte do território de Paratinga. Quando emancipado em 1890, o município era composto apenas pelo Distrito Sede. O segundo distrito de Bom Jesus da Lapa surgiu em 1933, de nome Sítio do Mato. O terceiro distrito da cidade, Gameleira da Lapa, surgiu em 1955. Esta divisão permaneceu até em 1989, quando os distritos foram desmembrados para criar a cidade de Sítio do Mato, restando então apenas a sede municipal. Em 2003, Bom Jesus da Lapa ganhou mais um distrito, com a fundação de Favelândia. A divisão do IBGE de 2010 também leva em consideração o distrito de Formoso, onde está situado o Projeto Formoso. Em 2015, Bom Jesus da Lapa era formada por 30 bairros, os quais eram Centro, Amaralina, Barrinha, Beira Rio, Cavalhadas, João Paulo II, Jurema, Guarani, Lagoa Grande, Loteamento Mirante da Lapa, Loteamento Nova Lapa, Loteamento São Conrado, Magalhães Neto, Maravilhas e Segunda, Maribondo, Nova Brasília, Nova Jerusalém, Campinhos, Parque Verde, Residenciais Primaveras e Segunda, Residencial BJ. Da Lapa, Salinas, São Gotardo, São João, São Miguel, Senhora da Soledade, Xangri-Lá, Vila Nova e Residencial Vale Verde. Economia. Fiéis no Santuário do Bom Jesus da Lapa em 2010. Bom Jesus da Lapa é uma das maiores produtoras de frutas no Brasil. Como uma cidade que teve sua história diretamente relacionada ao catolicismo, uma das principais fontes de renda do município é o turismo religioso. Estima-se que a cada ano, Bom Jesus da Lapa receba 2 milhões de pessoas, cujo interesse principal é de participar da romaria e visitar o Santuário do Bom Jesus da Lapa. O município também se destaca na agricultura irrigada.
O Projeto Formoso, que é de grande importância para a agricultura e uma das principais fontes de emprego e renda para as cidades de Bom Jesus da Lapa, Serra do Ramalho e Sítio do Mato, é um perímetro com infraestrutura direcionada para a agricultura irrigada formado por 2 setores, Formoso A e Formoso H, constando de 2 estações de bombeamento principal, 29 estações de bombeamento secundárias, 82,72 quilômetros de canais de concreto a céu aberto, 288,82 quilômetros de estradas e 119,89 quilômetros de drenos. São cerca de 1.165 lotes irrigados em uma área de 12 mil hectares. Em 2013, o Produto Interno Bruto do município de Bom Jesus da Lapa era de R$ 543.183 mil reais, dos quais R$ 250.028 mil do setor terciário, R$ 159.308 mil da administração, saúde e educação e seguridade social, R$ 41.439 mil de impostos sobre produtos líquidos de subsídios a preços correntes, R$ 21.536 mil da indústria e R$ 70.873 mil do setor primário. O PIB per capita era de R$ 7.955,009. Segundo o IBGE, em 2013 o município possuía um rebanho de 28.365 galináceos, frangos, galinhas, galos e pintinhos, 61.174 bovinos, 1.095 ovinos, 7.675 caprinos, 70.457 suínos e 2.150 equinos. Na lavoura temporária de 2014 foram produzidos cana-de-açúcar, 10.500 t mandioca, 28.600 t milho, 8.700 t feijão, 4.056 t sorgo, 1.200, e mamona 5 t, e na lavoura permanente cocô da Bahia, 2.560 mil frutos, banana, 130.267 t mamão, 7.992 t manga, 3.900 t maracujá, 990 t goiaba, 300 t, tangerina 130, e cacau, 14 t. Ainda no mesmo ano o município também produziu 7.000 e 6.000 de leite de litros de 12.400 vacas ordenhadas, 92.000 dúzias de ovos de galinha e 3.475 quilos de mel de abelha. Em 2010, considerando-se a população municipal com idade igual ou superior a 18 anos, 62,4% eram economicamente ativas ocupadas, 26,8% inativas e 10,8% ativas desocupadas. Ainda no mesmo ano, levando-se em conta a população ativa ocupada na mesma faixa etária, 38,77% trabalhavam no setor de serviços, 18,36% no comércio, 28,47% na agropecuária, 6,22% na construção civil, 3,33% em indústrias de transformação e 1,05% na utilidade pública. Conforme a estatística do Cadastral de Empresas de 2014, Bom Jesus da Lapa possuía, no ano de 2014, 1.545 unidades locais, 1.504 delas atuantes. Salários juntamente com outras remunerações somavam R$ 124.021 mil e o salário médio mensal de todo o município era de 1,9. Salários mínimos.